Avisa aí na tua rua que as linguagens humanas ficam obsoletas. Se a gente olhar para a macrohistória, nós vamos perceber, e isso aí é evidente, que o ser humano, ao longo do tempo, criou novas tecnologias de comunicação e informação, e dentro dessas novas tecnologias de informação e comunicação, em alguns momentos nós criamos novas linguagens. Nós não saímos lá, não houve um Adão e Eva e a gente saiu falando, a gente começou a gesticular, depois começou a falar, depois começou a escrever de forma manuscrita, depois começou a escrever de maneira impressa, e depois teve o rádio, teve a televisão que amplificaram a oralidade. Tudo isso são processos que foram evolutivos. Então, se a gente está entrando agora no mundo digital, se a gente está introduzindo novas tecnologias de informação e comunicação e introduzindo novas linguagens, a gente pode dizer que o ser humano é isso. O ser humano cria novas linguagens e cria novas tecnologias. É só olhar para o passado. Ah, mas está sendo agora que está acontecendo isso. Mas o fato de estar acontecendo agora não significa que a gente não fez antes. Fez. Está aí. A história mostra isso. Então, a gente tem que entender, e eu acho que essa é a grande novidade que a gente tem que trazer para as ciências sociais desse novo milênio, é o seguinte: por que que isso acontece? Meu palpite você vai ver nesse gráfico que eu vou mostrar agora. Vamos analisar dados concretos, não é mimimi, dados. Olha o pico demográfico que temos a partir de 1800. Esse gráfico me faz perguntar o seguinte: número 1, por que que nós crescemos tanto a partir de 1800? Número 2, quais são as consequências desse aumento demográfico para o novo século? A primeira resposta é a seguinte: na minha humilde opinião, nós consolidamos, a partir de 1800, a República e o sistema de livre mercado, que permitiu esse upgrade civilizacional, passando de 1 para 7 bilhões de pessoas. Revoluções industriais, revoluções na medicina, revoluções de todos os tipos permitiram que a gente pudesse ter hoje 7 bilhões de pessoas convivendo no mesmo planeta. Isso não era possível se a gente não tivesse construído esse novo modelo produtivo. Essa é a primeira colocação. A segunda, a partir desse pico demográfico, o que que acontece? Todo o modelo da administração da sociedade, todo o modelo, as linguagens, a cultura e o modelo de administração que foram pensados e construídos para uma complexidade muito menor, foram ficando obsoletos. Por quê? Porque o ser humano, e a gente vai ver isso ao longo da macrohistória, o ser humano, no momento que ele começa a se globalizar, a se separar, a criar aldeias separadas, a ampliar o seu espaço de atuação, ele tem a necessidade de criar tecnologias para que ele possa se comunicar à distância, para que ele possa controlar os processos à distância, tecnologia de comunicação e informação, e aí isso cria uma obsolescência nos modelos antigos. Então, a gente tem uma crise hoje que é uma crise de obsolescência, que começa em função do aumento demográfico. Uma crise que começa, primeiro, as linguagens vão ficando velhas, elas não vão dando conta, as linguagens é a base para que a gente possa construir um modelo cultural, e o modelo cultural é a base para a gente poder construir as organizações. Eu tenho um exemplo, trabalhando há 3 anos dentro da Prefeitura do Rio, dando aulas para uma equipe uberizadora, que é a situação do transporte de mobilidade. 10 mil ônibus, 40 fiscais. Como você consegue fiscalizar 10 mil ônibus com 40 fiscais? Aí está um problema, um paradoxo
que a gente não consegue ter solução no modelo antigo. Não adianta caixinha de sugestões. Que caixinhas de sugestões são? Caixinhas escritas. Não adianta um call center. Call center é o oral que as pessoas falam. Não adianta mandar e-mail. E-mail é escrito, porque não há capacidade de processamento dos fiscais. Poucos fiscais para muitos ônibus. E há um limite de comunicação e de informação de uma população de 1 milhão de pessoas que sai para a rua, ou de 2 milhões, 3 milhões que sai para a rua, e boa parte dela usa esses meios de transporte, começam a ter problemas e não tem canais de comunicação para poder resolver esse problema. Como é que a gente começa e tem uma solução para isso? Uberização. Coloca aplicativos e todos os passageiros passam a ser fiscais. Então a gente sai de 40 e coloca milhões de fiscais visualizando todos os problemas e aperfeiçoando o processo através dos aplicativos, através do SMS, através de botõezinhos que as pessoas podem dizer se curtiram ou não curtiram. Obviamente que isso vai fazer uma mudança. Introduz então a linguagem dos cliques. Introduz então o início do processo é uma nova linguagem que vai obrigar a gente a fazer uma mudança no modelo cultural e no modelo administrativo. Mas nós vamos criar o que a gente está chamando de curadoria. Na curadoria, essas informações todas que são recebidas via cliques, existe uma inteligência artificial que vai trabalhando para que as decisões sejam tomadas ao longo do processo sem a interferência de um gestor. O gestor vira um curador, o curador administra uma plataforma, gerencia algoritmos e os algoritmos permitem que as decisões sejam tomadas de baixo para cima numa participação de massa. É essa a grande novidade do século XXI que quebra o paradoxo que nós tínhamos no século passado. As linguagens ficaram obsoletas, a cultura ficou obsoleta e a administração da espécie ficou obsoleta. O que nós precisamos no século XXI é a uberização, a implantação da curadoria digital para que a gente possa superar aquilo que a gente não conseguia superar no século passado.